Existem histórias que foram enterradas por um motivo, não porque eram falsas, mas porque eram reais demais. Ao longo das décadas, grupos que começaram com promessas de salvação e terminaram em tragédias que até hoje causam arrepios. Líderes carismáticos, seguidores completamente dominados e decisões que desafiam qualquer lógica. Alguns desses casos foram investigados, outros foram simplesmente esquecidos, ou talvez silenciados. Mas hoje você vai conhecer todos eles. E depois desse vídeo, talvez você nunca mais veja a fé da mesma forma. No meio da selva da Guiana, longe de qualquer interferência externa, um homem construiu o que parecia ser um refúgio. Um lugar onde desigualdade, racismo e injustiça não existiriam. Pelo menos, era isso que ele prometia. O nome dele era Jim Jones. E para centenas de pessoas, ele não era apenas um líder. Era alguém que dizia ter respostas. Alguém que dizia enxergar além do mundo comum. Com discursos carregados de emoção, ele atraía pessoas vulneráveis. Pessoas que buscavam pertencimento, propósito ou simplesmente esperança. Foi assim que nasceu o People's Temple. No início, tudo parecia legítimo. A comunidade compartilhava recursos, ajudava os necessitados e pregava igualdade. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, algo começou a mudar. Jones passou a controlar cada detalhe da vida de seus seguidores. O que eles podiam falar, com quem podiam conversar, no que deveriam acreditar. A individualidade começou a desaparecer. E então veio Jonestown, uma comunidade isolada, construída no meio da selva, sem acesso fácil, sem testemunhas, sem saída. Ali, o controle se tornou absoluto. Relatos de sobreviventes descrevem noites onde discursos eram transmitidos por alto-falantes, horas e horas de doutrinação. Pessoas eram obrigadas a confessar pensamentos, medos, dúvidas. Tudo era usado contra elas. O medo era constante, e o mais perturbador é que muitos ainda acreditavam que estavam no lugar certo. Até o dia 18 de novembro de 1978, tudo começou a ruir quando um congressista americano foi até Jonestown investigar denúncias. Poucos conseguiram sair com ele. E então veio a ordem. Não como um grito desesperado, mas como algo ensaiado, algo inevitável, um ato revolucionário, segundo Jones, um ritual de morte coletiva. Bebidas foram distribuídas, crianças foram as primeiras. Algumas mães choravam, outras estavam em choque, outras simplesmente obedeciam. Não havia mais escolha, não havia mais saída. Testemunhas disseram que guardas armados cercavam o local. E naquele dia, mais de 900 pessoas morreram. O som que ficou registrado em gravações é talvez uma das coisas mais perturbadoras já documentadas. Vozes confusas, choro, gritos e, ao fundo, a voz calma de Jim Jones, guiando tudo como se fosse apenas mais um discurso. Quando as autoridades chegaram, encontraram corpos espalhados pelo chão, famílias inteiras, lado a lado, como se tivessem simplesmente desligado. Jim Jones foi encontrado morto, com um tiro na cabeça. Até hoje não se sabe exatamente quantos escolheram aquilo e quantos foram forçados. Mas uma coisa é certa: aquilo não foi apenas um suicídio coletivo. Foi o resultado final de algo muito mais sombrio, controle absoluto da mente humana. Em março de 1997, dentro de uma casa aparentemente comum na Califórnia,
39 pessoas se preparavam para morrer. Mas, na mente delas, aquilo não era o fim. Era apenas uma transição, um passo necessário para abandonar o corpo humano e alcançar um nível superior de existência. O grupo fazia parte da Heaven's Gate, liderada por Marshall Applewhite, um homem que acreditava, e fez outros acreditarem, que a Terra estava prestes a ser reciclada e que apenas aqueles que abandonassem suas formas físicas conseguiriam escapar. Durante anos ele moldou a mente de seus seguidores com uma precisão quase cirúrgica. Eles abriram mão de suas famílias, de suas identidades, de seus desejos. Tudo que restava era a obediência. A individualidade foi sendo apagada lentamente, substituída por uma ideia fixa. Eles não pertenciam mais a este mundo. Dentro daquela casa tudo era controlado. As roupas eram iguais, os cabelos padronizados. Até a forma de falar e se comportar seguia um padrão rígido. Eles não eram mais pessoas. Eram membros de um sistema fechado, isolado da realidade. E então surgiu o cometa Hale-Bopp. Para qualquer outra pessoa, era apenas um evento astronômico raro. Para eles, era o sinal. A prova de que a nave que os levaria estava se aproximando, escondida atrás do cometa. A morte, então, deixou de ser algo temido e passou a ser desejada. Nos dias finais, eles gravaram vídeos de despedida. E o mais perturbador é o tom. Não havia desespero, não havia medo. Havia convicção, sorrisos contidos, olhares vazios, mas determinados, como se estivessem prestes a embarcar em algo grandioso. Um a um, eles se deitaram, calmamente, em silêncio, vestindo roupas idênticas, com tênis novos, como se estivessem preparados para uma viagem. Ao lado de cada corpo, um pequeno objeto pessoal, como se aquilo ainda tivesse algum significado. Quando as autoridades entraram na casa, encontraram todos ali, organizados, cobertos por panos, como se alguém tivesse cuidadosamente preparado cada corpo após o último suspiro. Nenhum sinal de luta, nenhuma tentativa de fuga, apenas silêncio. Um silêncio pesado, impossível de ignorar. O mais inquietante nesse caso não é apenas o ato em si, mas o nível de controle psicológico necessário para levar dezenas de pessoas a aceitarem a morte de forma tão tranquila. Eles não acreditavam que estavam morrendo. Acreditavam que estavam sendo escolhidos. E talvez esse seja o ponto mais sombrio de todos. Porque quando alguém perde completamente a capacidade de questionar, a realidade deixa de existir. E qualquer ideia, por mais absurda que pareça, pode se tornar verdade. E depois de tudo isso, a pergunta não é mais sobre essas seitas, a pergunta é sobre você. Porque nenhuma dessas histórias começou com violência, começou com pessoas comuns, buscando respostas, buscando pertencimento, buscando algo maior. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais perturbador. Se qualquer pessoa, em algum momento da vida, pode ser influenciada, então qual é o limite? Agora eu quero saber de você. Qual dessas seitas mais te assustou até agora? E mais importante, você acredita que algo assim ainda existe hoje, escondido, funcionando, longe dos olhos de todo mundo? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos. E se você chegou até aqui, já sabe, esse tipo de conteúdo você não encontra em qualquer lugar. Então se inscreve agora no canal, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais pesado. E eu te garanto, tem coisas que é melhor você não descobrir sozinho. Em 20 de março de 1995, milhões de pessoas seguiram suas rotinas normalmente em Tóquio, sem imaginar que, naquele mesmo momento, um grupo já havia colocado em prática um plano que transformaria o metrô da cidade
em um cenário de pânico absoluto. A Aum Shinrikyo não era apenas uma seita isolada, era uma organização estruturada com recursos, laboratórios e uma ideologia profundamente distorcida. Liderados por Shoko Asahara, seus membros acreditavam que o fim do mundo estava próximo e que eles tinham um papel essencial nesse processo. Não apenas sobreviver, mas acelerar o apocalipse. Naquela manhã, sacos contendo gás sarin foram perfurados dentro dos vagões. No início, ninguém percebeu. Mas poucos minutos depois, o ar começou a mudar. Pessoas começaram a tossir, a perder a visão, a cair no chão. O caos se espalhou rapidamente. Passageiros tentavam sair dos vagões, tropeçando, sem entender o que estava acontecendo. Alguns morreram ali mesmo. Outros foram levados em estado crítico. O ataque deixou mortos e milhares de feridos. Mas o que torna tudo isso ainda mais perturbador é o fato de que os responsáveis não eram soldados, nem terroristas tradicionais. Eram seguidores, pessoas que acreditavam estar fazendo algo necessário, algo justo. Dentro da seita, eles eram ensinados a abandonar qualquer empatia, a ver o sofrimento como parte de um plano maior. A questionar era fraqueza. Obedecer era evolução. Investigações posteriores revelaram algo ainda mais inquietante. A seita já havia realizado outros experimentos, outros testes, e tinha planos ainda mais ambiciosos. O ataque no metrô não foi um surto, foi um passo calculado, um passo em direção a algo muito maior. E talvez o mais assustador é perceber que para eles aquilo fazia sentido. Porque quando uma crença consegue distorcer completamente a percepção da realidade, até o ato mais cruel pode ser visto como necessário. No final da década de 1960, um homem sem poder político, sem riqueza e sem qualquer autoridade oficial, conseguiu fazer algo que poucos conseguiriam explicar até hoje. Charles Manson não precisava de armas. Ele precisava apenas de palavras. A Manson Family não era apenas um grupo de seguidores. Era uma extensão da mente dele. Jovens, muitos deles vulneráveis, foram atraídos por discursos sobre liberdade, amor e propósito. Mas o que encontraram foi algo completamente diferente. Aos poucos, Manson começou a moldar a realidade deles. Ele falava sobre uma guerra iminente, um conflito racial que destruiria o mundo como conhecemos. Chamava isso de Helter Skelter e dizia que eles tinham um papel fundamental nesse processo. Mas não era apenas o que ele dizia. Era como dizia. Ele observava, manipulava, testava limites, até que seus seguidores perdessem completamente a capacidade de questionar. A linha entre certo e errado desapareceu. E então, vieram os assassinatos. Em agosto de 1969, membros da seita invadiram uma casa em Los Angeles. O que aconteceu lá dentro chocou o mundo. A violência foi extrema, desproporcional, quase ritualística. As vítimas não tinham relação direta com Manson, mas isso não importava. Para os seguidores, aquilo era necessário. Era parte de algo maior, parte de uma missão. O mais perturbador é que Manson não estava presente nos assassinatos. Ele não precisou estar. Sua influência era suficiente. Seus seguidores acreditavam que estavam cumprindo um destino, e mesmo depois de presos, muitos continuaram leais. Alguns ainda acreditavam nele, porque quando o controle psicológico atinge esse nível, a verdade deixa de ser relevante. Só existe a narrativa imposta, e qualquer coisa fora dela simplesmente não é real. Existe um tipo de pessoa que não consegue ignorar esse tipo de história, que precisa entender, mesmo quando dói,
mesmo quando assusta. Se você é essa pessoa, então esse canal já é seu lugar. Agora é só uma questão de decisão. Na década de 1990, uma série de mortes começou a chamar atenção em diferentes países. Corpos eram encontrados em posições cuidadosamente organizadas, muitas vezes formando círculos, vestindo roupas cerimoniais. A Order of the Solar Temple acreditava que a morte não era o fim, mas uma transição para um plano superior, um lugar onde apenas os escolhidos poderiam chegar. Mas conforme as investigações avançaram, ficou claro que nem todos haviam escolhido aquele destino. Alguns corpos apresentavam sinais de que as vítimas haviam sido sedadas ou até mesmo impedidas de reagir. O que deveria ser uma jornada espiritual começou a revelar algo muito mais sombrio: controle, manipulação e possivelmente execução disfarçada de ritual. Os líderes falavam sobre luz, evolução, transcendência, mas o resultado era sempre o mesmo: morte. E o mais inquietante é que muitos seguidores acreditavam estar participando de algo grandioso, algo que daria sentido à existência, quando na verdade estavam sendo levados lentamente a um ponto sem retorno, um ponto onde a própria vida deixava de ter valor. E à medida que os detalhes surgiam, uma pergunta começava a ecoar entre os investigadores: até onde ia a influência desses líderes? Relatos indicavam encontros secretos, discursos carregados de simbolismo e uma preparação psicológica lenta, quase imperceptível. Era como se cada seguidor fosse sendo desconectado da realidade, pouco a pouco, até não restar mais dúvida, nem resistência. Famílias inteiras desapareceram sem deixar explicações claras, apenas vestígios de uma crença que consumia tudo ao redor. E no fim, o que ficou não foi apenas o mistério, mas a certeza de que, para alguns, sair nunca foi uma opção. Em 1993, no estado do Texas, um grupo isolado vivia sob a liderança de um homem que dizia ter uma conexão direta com o divino. David Koresh não era apenas um líder religioso. Para seus seguidores, ele era a chave para entender o fim dos tempos. A Branch Davidians acreditava que estava vivendo os últimos dias antes de um evento apocalíptico e que tudo ao redor era um teste de fé. Quando as autoridades cercaram o complexo em Waco, o que parecia ser apenas uma operação de investigação se transformou em um impasse de semanas. Lá dentro, homens, mulheres e crianças permaneciam aguardando, ouvindo, acreditando. Koresh falava constantemente com seus seguidores, reforçando a ideia de que aquilo fazia parte de uma profecia, que o mundo lá fora era o inimigo, que resistir era necessário. O tempo passava e a tensão aumentava. Negociações falhavam. A comunicação se tornava cada vez mais frágil. E então veio o desfecho. O complexo foi consumido pelo fogo. Mais de 70 pessoas morreram. Até hoje há debates sobre o que realmente aconteceu nos momentos finais. Mas uma coisa é clara: muitos permaneceram ali por escolha. Outros, porque já não conseguiam imaginar uma realidade fora daquele sistema. Porque quando a crença substitui completamente a razão, até o perigo mais evidente pode parecer parte de um plano maior. Sensible.
Diferente de outras seitas que terminaram em eventos únicos e explosivos, a Children of God se espalhou pelo mundo de forma silenciosa, quase invisível. Fundada por David Berg, o grupo se apresentava como um movimento espiritual alternativo, uma comunidade baseada em amor, fé e liberdade. Mas por trás dessa aparência, relatos começaram a surgir ao longo dos anos. Ex-membros descreveram um ambiente de controle psicológico intenso, onde limites eram constantemente ultrapassados em nome da doutrina. Crianças cresceram dentro do grupo sem referência externa. Adultos foram condicionados a aceitar práticas que, fora dali, seriam consideradas inaceitáveis. A manipulação não era feita através do medo imediato, mas de algo mais profundo: a reprogramação da percepção. Aos poucos, o que era estranho se tornava normal. O que era questionável se tornava regra. E quando alguém tentava sair, já não sabia mais como viver fora daquela realidade, porque a prisão mais difícil de escapar não é física, é mental. Em 1966, um homem chamado Anton LaVey fundou a Church of Satan, trazendo à tona um tipo de filosofia que rapidamente chamou a atenção e gerou medo. Diferente das seitas anteriores, aqui não havia promessas de fim do mundo ou rituais coletivos de morte. O foco era outro: individualismo extremo, simbolismo e uma visão de mundo que invertia valores tradicionais. Ainda assim, o impacto cultural foi enorme. O uso de símbolos associados ao ocultismo, à estética ritualística e a forma como a mídia retratou o grupo criaram uma aura de mistério e desconforto. Para muitos, era apenas filosofia; para outros, algo muito mais profundo. E talvez o mais interessante aqui é perceber como o medo nem sempre vem de ações concretas, mas daquilo que não entendemos completamente. Porque quando símbolos antigos são trazidos de volta, carregados de novos significados, eles despertam algo que vai além da lógica, algo mais instintivo, mais difícil de ignorar. Durante anos, a NXIVM se apresentou como algo completamente diferente do que realmente era. Não havia rituais óbvios, nem isolamento em áreas remotas. Pelo contrário, tudo parecia profissional, moderno, quase corporativo. Cursos de desenvolvimento pessoal, promessas de sucesso, evolução emocional, crescimento. Mas por trás dessa fachada cuidadosamente construída, existia um sistema de controle silencioso. Liderado por Keith Raniere, o grupo funcionava em camadas. Quanto mais alguém se envolvia, mais profundo entrava, mais segredos surgiam, mais exigências apareciam. Algumas mulheres relataram ter sido manipuladas a níveis extremos de submissão, condicionadas a obedecer sem questionar. A lealdade era testada constantemente, e o medo de sair crescia com o tempo. Porque quanto mais alguém investe em uma ideia, mais difícil se torna aceitar que tudo aquilo pode ser uma ilusão. NXIVM provou algo inquietante. Seitas não desapareceram, elas apenas evoluíram, se tornaram mais discretas, mais sofisticadas, mais difíceis de identificar. Entre todas as seitas desta lista, poucas carregam uma reputação tão obscura quanto a Order of Nine Angles.
Diferente de grupos que buscavam isolamento ou transcendência espiritual, aqui a proposta é diferente, mais radical, mais perigosa. Associado a ideologias extremistas e práticas ocultistas, o grupo defende a ruptura total com normas sociais e morais. Não há busca por equilíbrio, não há promessa de salvação, existe apenas a ideia de ultrapassar limites, de rejeitar qualquer forma de controle externo. Isso torna o grupo particularmente preocupante para autoridades e pesquisadores, porque quando uma ideologia incentiva a quebra completa de regras, o que vem depois se torna imprevisível. E talvez esse seja o ponto mais inquietante de todo esse vídeo, porque ao longo da história, essas seitas mostraram que o perigo não está apenas nas ideias em si, mas na forma como elas são aceitas, questionadas ou não. E no final, fica uma pergunta que incomoda mais do que qualquer resposta. Se tantas dessas histórias são reais, quantas outras nunca chegaram a ser descobertas? Depois desse vídeo, você já cruzou uma linha. A maioria das pessoas nunca chega até aqui. Então, se você ficou